Tudo começa com um pensamento, mas esse pensamento não é seu. É o pensamento do todo, da consciência suprema, da mente universal que sonha a existência. E dentro desse sonho, nós também sonhamos. Hoje, no segundo episódio da nossa jornada, nos encontramos diante do primeiro princípio hermético, o mentalismo. E com ele, uma frase que pode mudar tudo. O todo é mente, o universo é mental. Simples? Talvez. Mas, como toda verdade profunda, essa frase ela não grita, ela reverbera. E se você escutá-la de verdade, ela começa a ecoar nos cantos mais silenciosos da alma. Hoje, vamos ouvir esses ecos juntos, mas antes disso... Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Filosofia em Mente. Esse espaço é mais do que um canal, é uma travessia, um ponto de encontro entre o símbolo e o pensamento, entre a intuição e a reflexão. Se essa jornada tem feito sentido para você, se em algum momento algo que foi dito aqui despertou algo aí dentro, então se inscreve no canal, deixe o seu like e compartilha com alguém que possa estar precisando dessa conversa. Porque às vezes, uma única frase pode acender uma luz. E hoje, essa luz começa pela mente. Antes de qualquer coisa existir, houve a mente que pensou. Antes da chama acender, houve a centelha do querer. Antes do verbo ser pronunciado, houve o silêncio que desejava falar. Antes da forma, houve a intenção sutil, flutuando no vazio como uma semente no éter. Antes do visível, houve o invisível, tão real quanto o que se vê, mas feito de essência e não de substância. A primeira lei hermética não é uma metáfora poética, ela é uma revelação. Tudo é mente. O universo, os astros, a matéria, o tempo que passa, o sentimento que nos movem, os acontecimentos que nos cercam. Todos eles nascem dentro de uma mente primordial. Não se trata de acreditar em um Deus com barba branca sentado nas nuvens, mas de reconhecer que há uma inteligência por trás da existência. Um campo vivo, um oceano pensante, um espírito cósmico em ebulição constante, tecendo as galáxias com os mesmos fios com que tece um pensamento humano. A realidade, então, não é sólida como o concreto que a gente pisa. Ela é psíquica, ela é maleável, sensível, ondulante. Ela é feita de consciência e movimento. É o pensamento condensado, vibrando em diferentes densidades. Não no sentido de fantasia, mas no sentido mais sagrado do termo imaginação. Imagem mais ação. A imaginação é a matriz de tudo o que um dia se tornará concreto. Aquilo que você vê é consequência daquilo que já foi sentido e pensado em algum nível, consciente ou inconsciente. Você olha para fora e vê o mundo, mas o mundo que você vê é apenas um reflexo da mente que olha. E isso muda tudo, porque se tudo é mental, então pensar é criar. E se pensar é criar, então cada pensamento é uma semente no jardim da realidade. Você, sendo parte inseparável dessa mente primordial, também é criador. Não apenas um espectador da vida, mas um coautor do roteiro invisível que se transforma em cena. A cada segundo você lança ondas para o campo da existência. Com cada pensamento, com cada imagem que você alimenta dentro de si, com cada emoção que você sustenta no íntimo. Você é um fragmento pensante do todo. Você é o todo, em miniatura, tentando se lembrar de si mesmo. Mas você é consciência se observando. Você é pensamento que pensa. Você é a própria mente curvada sobre si mesma desenhando mundos. E por isso, o que você acredita se torna. Aquilo que você foca se expande. Aquilo que você teme cresce. Aquilo que você honra te abençoa. O universo é mente. A sua mente é o portal por onde ele acontece. Cuidar da mente, portanto, é cuidar da realidade que ainda virá.
Pensar com consciência é escolher o futuro que você está regendo hoje. Essa é uma das ideias mais transformadoras e desafiadoras do hermetismo. O mundo externo é o reflexo do mundo interno. Não como uma metáfora bonita e nem como superstição mística, mas como lei universal. Aquilo que você mais teme tende a se repetir. Aquilo que você mais resiste, persiste. Aquilo que você rejeita com força, te persegue como sombra. Aquilo que você acredita com firmeza, ganha forma, ganha carne, ganha tempo. Não se trata de uma varinha mágica invisível criando coincidências, não, mas de vibração, de frequência, de campos de energia que se comunicam sem palavras, mas com total precisão. Os seus pensamentos não ficam apenas na sua cabeça, eles se expandem, eles ecoam, eles tocam tudo ao seu redor. Como uma pedra que é lançada num lago, suas crenças geram ondas e essas ondas colidem com a vida. Os seus pensamentos criam filtros, as suas crenças moldam o que você percebe e também o que você ignora. Suas emoções vibram como cordas de um instrumento invisível, afinando ou desafinando a sua frequência interior. E juntos, pensamento, crença e emoção, esses três pilares formam o tecido da sua realidade. Não importa o que o mundo oferece, não importa como você o interpreta. Dois seres humanos podem viver o mesmo evento e sair deles com histórias completamente diferentes. Então, o que muda? A lente da consciência. Por isso, a mente não é só aquilo que você usa para pensar. Ela é o chão invisível onde você pisa todos os dias. Ela é o palco secreto onde todos os atos da sua vida se desenrolam. Tudo começa ali. E quanto mais inconsciente você estiver do que pensa, mais prisioneiro será da realidade que você mesmo está criando. Você atrai, mas nem sempre sabe o que está atraindo. Você repete, mas nem sempre percebe o que está repetindo. O mentalismo, essa primeira grande lei hermética, é acima de tudo um chamado à consciência. É um convite à presença interior, é um lembrete de que nada muda fora até que você mude algo dentro. E talvez o mais importante é o chamado à responsabilidade. Porque se a realidade reflete o que você é, então, ao se transformar, você transforma o mundo. No tarô, o princípio do mentalismo se revela através do primeiro arcano, o mago. Ele é o primeiro, o iniciador, a porta entre o invisível e o visível. Com uma mão ele aponta para o céu, com a outra para a terra. E nesse gesto ancestral ele declara: o que está acima é como o que está abaixo. Ele é o elo, o tradutor entre mundos. O mago sabe que tudo começa na mente. Ele compreende que antes de qualquer ação, há um pensamento. Antes do gesto, há uma intenção. Na mesa à sua frente repousam os 4 elementos: o fogo da verdade, a água da emoção, o ar do pensamento e a terra da realização. Mas nada disso se move até que ele pense. Nenhuma criação se inicia sem direção interior. O mago é o símbolo do ser desperto, aquele que reconhece o seu poder mental, aquele que não age por impulso, mas por visão. Mercúrio, o planeta regente desse arcano, também encarna essa mesma energia. A mente que cria, a mente que conecta, a mente que transforma. Na mitologia, Mercúrio é o mensageiro dos deuses, mas não apenas um carteiro dos céus. Ele é o único que transita entre mundos, olímpico, terrestre e infernal. Ele desce e sobe, ele vai e volta, e ao fazer isso, ele leva a consciência para onde havia escuridão. E é isso que a sua mente pode fazer também. Ela pode iluminar, pode transitar entre o que você sabe e o que você ainda precisa se lembrar. Na alquimia, essa travessia mental é chamada de calcinação, o primeiro estágio da grande obra, a queima da ilusão,
A destruição do ego endurecido, cheio de certezas, medos e defesas. É o fogo que consome o que não serve mais, abrindo espaço para o novo ver a luz. Na linguagem da Cabala, essa mesma força é Keter, a coroa, o ponto mais alto da árvore da vida. Não é um lugar, mas um estado, a centelha antes da forma, a primeira emanação, a ideia que ainda não se tornou matéria. É o silêncio antes do som, é a origem antes da criação, é a mente pura antes de se perder nos labirintos do mundo. Todos esses símbolos, o mago, Mercúrio, a calcinação, Keter, dançam em torno de uma única verdade. A realidade começa na consciência. Antes de você agir, o mundo já se moldou dentro de você. Por isso o mago não corre. Ele contempla, ele não reage, ele cria. E a sua maior ferramenta não é a varinha, nem o cálice, nem o punhal, nem o pêndulo. É a mente desperta. Pensar com clareza é mais do que refletir. É um ato de coragem. É como acender uma vela dentro da própria escuridão. E pensar com amor, isso é uma revolução silenciosa. É uma cura sem bisturi. É alquimia sem laboratório. Quando você muda sua mente, você não muda só os seus pensamentos. Você muda seu corpo, muda a química do seu sangue, muda a frequência do seu campo, muda a sua forma de se mover pelo mundo. A cada crença que você questiona, um grilhão antigo se parte. A cada pensamento que você transforma, uma velha muralha começa a ruir. Você começa a ver os padrões, aqueles que sempre voltavam, mas que agora não te enganam mais. Você começa a se ouvir de verdade, começa a perceber onde a autossabotagem se esconde, começa a se tratar com a gentileza que antes só oferecia ao outro. Então, a cura se inicia. Não como mágica, mas como uma escolha. Porque mudar a mente é mudar o próprio roteiro. É sair do piloto automático e assumir a autoria da sua própria narrativa. Esse princípio, ele não é só esotérico. Ele não é só teórico. Ele é visceral. Ele é prático. E é um convite a se tornar vigilante. A observar o que você pensa mesmo quando não está prestando atenção. A sentir o que sente, sem fugir, sem se anestesiar. A se perguntar com sinceridade: no que eu acredito de verdade? O que tem dirigido os meus dias? Que imagens, que vozes, que histórias? Quais habitam na minha mente? Por tudo isso, cada nuance, cada crença, cada emoção está moldando a sua realidade agora. Você é a argila, mas também é o oleiro. Então pare, respire e olhe para dentro e pergunte-se: o que você tem alimentado? O que você tem deixado crescer no jardim da sua mente? Quais sementes você tem plantado, mesmo sem perceber? A mente não é um cárcere, mas ela pode ser, se for deixada no escuro. Mas quando ela é iluminada, ela se revela um jardim e você é o jardineiro. Você pode escolher as sementes, pode podar os excessos, pode regar as flores certas e o mais belo, você pode começar isso agora. Agora que desvelamos o primeiro princípio e entendemos que tudo é mente, que tudo que é visível é na verdade reflexo do invisível, está na hora de seguir para o próximo passo. O segundo princípio hermético: a correspondência. O que está em cima é como o que está embaixo. Uma lei que revela que o micro e o macro são espelhos, que o universo pulsa em nossas células e que o céu não está fora, mas dentro. Nós vamos explorar tudo o que se reflete, como as relações que vivemos falam de nós, como os movimentos do mundo exterior ecoam o que está acontecendo no interior, mas isso é assunto para um próximo episódio. Por enquanto, fique com essa semente. A realidade que você vive é filha do que você pensa. E se você quiser mudar o mundo, não precisa sair correndo por aí. Comece pela mente. E para você que chegou até aqui,
porque só tem uma palavrinha: gratidão. Não deixe de se inscrever no canal e deixar o seu like. Nos vemos no próximo episódio. Até a próxima.